Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre velocidade média. O que é a velocidade escalar média, a velocidade vetorial média? O que isso quer dizer? A velocidade é uma grandeza vetorial, ou seja, eu preciso do vetor para calcular. Então, por que muitos exercícios perguntam sobre a velocidade escalar média? Para você entender um pouco disso, você tem que entender a diferença entre distância percorrida e vetor de deslocamento e o que você faz com essas coisas. Legal? Vamos imaginar a seguinte situação. Imagina que eu tenho uma circunferência de raio R qualquer e eu tenho um móvelzinho que está lá num cantinho. E esse móvel ele vai parar do outro lado da circunferência. Só que ele vai fazer isso andando exatamente pela circunferência. Legal? Isso quer dizer que ela saiu dessa posição e foi parar do outro lado. Então ela tem uma distância percorrida, né, que é exatamente esse arco que a bolinha percorreu, mas você tem também um vetor de deslocamento, um vetor variação de posição, que é essa seta que aponta da posição inicial para a posição final. Isso quer dizer, então, que essas medidas são diferentes, né? A distância percorrida é metade do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr. Então, isso representa πr. Enquanto que o deslocamento ele é um vetor. Então, ele tem um módulo do vetor que é quanto ele vale. Quanto vale essa seta que está aí na sua tela? Essa seta ela vale 2r. Ou seja, o módulo do vetor de deslocamento é só 2r. Legal? Isso quer dizer, então, que eu posso interpretar isso aí de maneiras diferentes. Porque a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Esse ΔS ele vai ser a variação de posição, né? Mas será que eu posso interpretar isso como distância percorrida? Pois é, essa é exatamente a diferença. Quando é que eu vou usar uma distância percorrida? Quando é que eu vou usar um módulo de vetor deslocamento, né? Então, quando você usar essa distância percorrida, a gente está dizendo que isso é a tal da velocidade escalar média. Ah, mas, poxa, Souto, será que isso está correto? Pois é, assim, isso na verdade é uma coisa que funciona no nosso dia a dia, porque a velocidade realmente ela é o vetor, velocidade vetorial média, você tem que usar o módulo do vetor, legal? Ah, então não posso usar isso nunca, isso aqui é um absurdo, está errado usar a velocidade escalar média? Não, a velocidade escalar média ela é muito útil no nosso dia a dia. Imagina a seguinte situação, né? Imagina que eu estou aqui é o Maracanã, né? Imagina que eu estou aqui no Bellini, na estátua do Bellini, legal? Essa posição aqui é a posição da estátua do Bellini, na frente do Maracanã. E eu quero ir até a estação do metrô do Maracanã, que fica lá do outro lado. A estação do metrô fica lá em cima, legal? Né? Essa vai ser a estação do metrô. E eu quero sair de lá e para lá, beleza? Qual seria o meu vetor de deslocamento? Né? Você pode pegar o Google Maps lá e fazer. Né? Qual seria a distância exatamente dessa posição aqui do Bellini até lá? Né? Seria uma seta até lá. Seria uma reta. Né? E o Google faz isso para você. Né? Você pode botar lá e você vai ver que eu tenho aqui um vetor de deslocamento. Né? E ele até mede para você. Isso vai dar 750 metros. Então isso seria o meu vetor de deslocamento, compreende? Só que aí é que tá. Como é que eu vou fazer esse vetor de deslocamento? Como é que eu vou sair daqui e vou chegar até lá? Eu vou andar por cima do Maracanã? Isso não faz sentido, compreende? Isso não tem mínima lógica do seu dia a dia, né? Se você tivesse um helicóptero capaz de fazer isso, mas assim, andando você não faz isso. Então, embora a distância andando seja de 750 metros, ninguém vai conseguir fazer isso. Né? Se você botar uma rota para fazer a pé, você vai ver que a rota é essa. Você tem que sair daqui dessa posição, você tem que andar até aqui a esquina, andar toda a Eurico Rabelo, a rua Eurico Rabelo até o final, né? Aí vai atravessar a rua, tá vendo ali que atravessa a rua, aí ele sobe, ainda tem um pedacinho de rampa que você sobe, porque isso é a sua vida, né? Você não consegue direto, você tem que ir andando, você tem que passar pela rampa, você tem que atravessar a rua. Essa distância, ela seria a distância percorrida, e ela vai te dar lá, ó, 1.500 metros, é muito maior do que os 750 lá que você encontrou. Ah, então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a velocidade média usando 1.500 ou usando 750, entende? Então, assim, a velocidade vetorial média seria usar o 750. Só que isso não faz o mínimo sentido, né? Porque ninguém vai conseguir sair andando desse jeito, nessa reta por cima do Maracanã. Então, a gente fala em velocidade escalar média. Qual seria a velocidade escalar média dessa pessoa? Ou seja, você teria que usar essa distância de 1.500 metros, compreende? Então, assim, qual é o sentido disso? Imagina o seguinte, imagina que você tem uma bolinha e essa bolinha vai andar 12 metros a cada segundo, legal? Então ela vai subir 12 metros em 1 segundo. Depois ela vai andar para o lado 12 metros em 1 segundo. Depois ela vai andar mais para baixo 12 metros em 1 segundo.
Isso quer dizer que a velocidade dela, chamada velocidade escalar média, é de 12 metros por segundo. Ela anda 12 metros a cada segundo, mas eu não estou me preocupando com velocidade vetorial, né? O que seria a velocidade vetorial? A velocidade vetorial seria usar, né, ΔS sobre ΔT com o módulo do ΔS. E o módulo do ΔS seria o módulo desse vetor, que vai valer, na verdade, estou botando aqui como se fosse um quadrado, 12 metros. Né? Ou seja, o módulo desse vetor vai ser 12 metros. Em quanto tempo? Nos 3 segundos que ele levou para fazer isso, legal? Então, repara só, eu vou ter uma velocidade vetorial média de 4 metros por segundo. O que isso quer dizer? A velocidade vetorial média representa o que você poderia ter feito, né? Poderia fazer em vez de ter feito isso. Ou seja, em vez de você ter andado 12 metros para cima, 12 metros para o lado, 12 metros para baixo, você podia ter andado com 4 metros por segundo direto pelo caminho do vetor de deslocamento, pelo vetor variação de posição, e você daria no mesmo resultado. Ou seja, você ia sair no mesmo momento e ia chegar no mesmo momento. Essa é a verdadeira função do vetor velocidade média, né? Ele representa o que você poderia ter feito em vez de fazer o que você fez. É por isso que nos exercícios que a pessoa fica parada, né? O carro vai até onde, fica parado no posto, depois segue. Você tem que contar a distância, o tempo parado, né? Porque aquele tempo parado representa se uma pessoa ficasse o tempo inteiro com aquela mesma velocidade. Essa é a ideia. Então observa. É como se eu tivesse isso, né? Eu tenho o cara lá de cima, né? E o cara lá de baixo. O lá de cima vai andar 12 metros por segundo pelo caminho que eu fiz. E o lá de baixo vai fazer a velocidade vetorial média, com 4 metros por segundo. Tá? Então, no instante zero, no primeiro segundo, né? O carinha lá de cima andou 12 metros, o cara de baixo andou 4. No próximo segundo, ele anda 12 metros e o outro andou 4. No próximo segundo, ele anda 12 metros e ele chegou 4. Ou seja, o que o cara de cima fez, o de baixo fez diferente, mas eles saíram juntos e chegaram juntos, compreende? Então, assim, o significado da velocidade vetorial média é essa, é você ver o que o cara poderia ter feito em vez de fazer aquilo que ele fez. E ela representa um vetor de deslocamento, só que nem sempre isso vai ser útil, né? Por exemplo, numa corrida de Fórmula 1, né? Qual é o deslocamento, né? Variação de posição, vetor variação de posição, se ele sai dessa posição, dá a volta e volta para o mesmo lugar. Seria um ΔS zero. Então teria um vetor velocidade média zero. Mas não faz o mínimo sentido, né? O locutor lá narrar que o carro chegou com 0 km por hora, o outro com 0 km por hora. Não faz o mínimo sentido, fica sem graça. Então legal é falar que ele fez 300 por hora, né? 290 por hora, que é para você entender que essa velocidade, nem fala o quilômetro, né? 290 km por hora, né? Ou seja, é para mostrar para você que o carro é muito rápido, essa é a ideia. Porque se ele usasse velocidade vetorial média, não ia ter graça nenhuma, né? Ah, então, mas quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? Bom, aí vai depender do exercício, né? O exercício é que vai te dizer o que você faz. Legal? Vamos dar uma olhadinha aqui ó, nesse exercício, beleza? Vou ampliar a tela para você. 1, 2, 3 e... A figura a seguir representa um mapa da cidade de Victoria, o qual indica a direção das mãos do tráfego. Devido ao congestionamento, os veículos trafegam com a velocidade média de 18 km por hora. Cada quadra desta cidade mede 200 metros por 200 metros, do centro de uma rua ao centro de outra. Uma ambulância localizada em A, o A está aqui, né? Precisa pegar um doente localizado bem no meio da quadra em B, sem andar na contramão. Qual o menor tempo gasto em minutos no percurso de A para B? Qual é o módulo do vetor velocidade média em km por hora entre os pontos A e B? Observe, a ambulância vai sair do A e vai chegar em B. Ela tem que andar, né, na rua, né? Então, ela pode fazer vários caminhos, lógico, né? Pode fazer assim, pode vir para cá, né? Opa, pode vir para cá, só que ela está andando muito. Então, ela tem que fazer o menor caminho, né? O menor caminho para chegar lá usando as mãos do tráfego, né? Fazer esse caminho aqui assim, legal? Então, ela vai andar esse pedaço, né? Que tem 200 metros. Aí vai subir aqui mais 200, vai subir aqui mais 200, virou à direita mais 200, e aqui ela anda metade, né, do quarteirãozinho ali, né? Então vou andar 100 metros, tá? Isso quer dizer que a ambulância ela teve uma distância percorrida de 900 metros, legal? Então, como eu estou usando uma distância percorrida, eu vou usar a minha fórmula da velocidade, entendendo que a distância aqui é uma velocidade escalar, não estou me preocupando com nada vetorial, compreende? Então, para fazer essa conta, eu vou usar a velocidade média comum, né, de 18 km por hora. É legal? Então, olha lá, pegar 18 km por hora, que é a velocidade média da ambulância, né, vou dividir por 3,6 para achar em metros por segundo, são 5 metros por segundo, e agora eu venho fazer essa conta aqui, ó.
Então eu vou ter velocidade média 5, distância percorrida 900, esse t vem para cá multiplicando, 5t igual a 900, agora o 5 vai para o outro lado dividindo, então eu vou ter 180 segundos, ou seja, a ambulância leva 3 minutos, né? Divide por 60, você está usando 3 minutos. Então aqui, ó, eu estou usando a distância percorrida, eu estou usando uma velocidade escalar, ou seja, eu estou usando apenas o número da velocidade, não estou me preocupando com o vetor velocidade. Agora, qual é o módulo do vetor velocidade média, que é a letra B? Bom, o módulo do vetor velocidade média vai ter que usar o módulo de deslocamento. Então, a ambulância saiu daqui, né, e chegou aqui. O deslocamento vetorial vai ser daqui para cá, depois aqui tem 400 metros, depois daqui para cá que eu vou ter 300 metros. Então, o vetor de deslocamento dela vai ser esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho, olha lá, ele é o nosso vetor de deslocamento. E ele vai ter quanto? Ele vai ter 500 metros, né? Porque o triângulo 3, 4, 5, né? Seria 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado, tira a raiz quadrada, vai dar o 500. Ou seja, o vetor velocidade média, ele precisa, ó, da seta que fica aqui, que é o vetor variação de posição. E aí você vai, então, fazer conta com esse 500 metros. Então, agora eu vou ter o vetor velocidade média em módulo com o meu ΔS. Esse ΔS 500 no tempo de 180 segundos, né? Então, eu posso cortar o zero de cima com o zero de baixo. 50 sobre 18, isso não vai dar exato, né? Mas como ele quer em quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, eu vou ter 10 quilômetros por hora. Beleza? Ou seja, você tem que entender a velocidade ela é uma grandeza vetorial, mas muitas vezes a gente vai usar a velocidade escalar. No nosso dia a dia, a velocidade escalar está muito mais presente do que a velocidade vetorial, porque a gente nem sempre, né, a maioria das vezes, a gente não consegue fazer vetor de deslocamento direto para o lugar que a gente quer ir, né, a não ser que ele seja uma linha reta. Se você tiver uma linha reta, aí sim, o seu vetor de deslocamento é igual à variação de posição, é igual à distância percorrida, e aí você não vai ter diferença nenhuma nas duas velocidades, tá? É isso aí, um grande abraço.